Glória a Deus. Quem tem a Bíblia, abra em 1 Coríntios, capítulo de número 3, o verso é o 9. Eu quero mostrar para você aqui algo que despertou em meu coração, uma frase dentro do versículo declarada aqui por Paulo, e nós vamos fazer a aplicação deste versículo, levando para a nossa vida e para a nossa família também. Olha aí, encontraram 1 Coríntios 3, 9, está escrito assim: porque nós somos o que, igreja? Cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém. Vamos pegar essa parte inicial, aonde o apóstolo Paulo ele destaca, dizendo que nós somos cooperadores de Deus. Amém, igreja? Você pode dizer isso comigo? Nós somos cooperadores de Deus. Agora, faça uma reflexão aí rapidinho. O que é ser cooperador de Deus? O que é, irmãos? Porque cooperar é ajudar. Deus precisa da nossa ajuda? É claro que, olha só, Deus não precisa diretamente da nossa ajuda. Ele faz, Ele sempre fez e Ele sempre fará. Mas por que, irmãos, Paulo está dizendo que nós somos cooperadores, né? E eu estava então meditando, eu estava analisando, essa declaração é profunda, porque na lógica, irmãos, na real, né? Deus precisa da nossa ajuda? Não. Mas então por que o apóstolo Paulo faz essa declaração que nós somos cooperadores? Eu falei, meu Deus do céu, tem uma mensagem profunda aí que o Senhor pode nos mostrar, né? Olhando aqui a ideia, irmãos, de cooperar com Deus, antes de tudo, eu vejo que é um privilégio, é uma honra poder cooperar com Deus, com o Senhor. Amém? Você pode reconhecer isso também na sua vida? Diga comigo assim: a ideia de cooperar com Deus é um privilégio. Diga, é uma honra poder, de alguma maneira, cooperar com o Senhor. Amém? Então veja só, irmãos, veja que não é uma escolha. Olha, você quer ser cooperador? Quem quer ser cooperador não está assim. A declaração aqui é uma afirmativa: somos cooperadores de Deus. Não é se eu quero, eu já sou. Você já é cooperador de Deus. Então eu vejo, irmãos, que aqui o Senhor ele quer despertar algo em nós, entendendo do princípio, né, que Deus não precisa da nossa ajuda, mas Ele já nos chamou, né, já nos colocou diante dessa posição para cooperar de alguma maneira, né, no reino. De alguma maneira nós vamos cooperar. Agora, igreja, trazendo para a família, vamos cooperar para a salvação da nossa família. Vamos cooperar, irmãos, para, né, as pessoas serem alcançadas. Sendo, irmãos, se a gente pegar esse raciocínio, levar para o lado de 1 Coríntios 3, aqui o verso 6, você volta aí alguns versículos, você vai ver, né? Olha só, agora vai ficar com muita clareza aqui. Porque, olha só, o 6, rapidinho, por favor, versículo 6. Porque, Paulo falando, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. Veja que cada um foi importante numa estação, numa fase. Cada um, irmãos, teve, né, uma importância de algo que estava sendo feito. Veja que o próprio apóstolo Paulo está dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento. Então a gente vê, irmãos, que, olha só, o Senhor ele quer nos envolver. Deus ele quer que a gente esteja sempre, irmãos, cooperando de alguma maneira, seja plantando ou seja regando, porque é Ele que vai dar o crescimento, né? E a gente precisa, irmãos, entender isso e se colocar, né, diante da palavra que o Senhor está nos dando e fazer uma reflexão. E eu tenho cooperado com o que, Senhor? Se o Senhor me diz que o Senhor me fez cooperador do Senhor, de Deus, agora é com você, agora é comigo. No que eu estou cooperando com Deus? O que eu estou fazendo, né, para Deus? O que eu estou fazendo para o Senhor? De alguma maneira, o que eu estou sendo útil, né, ajudando, cooperando para Deus?
Aí, irmãos, cada um vai fazer uma reflexão. Eu não quero levar essa mensagem, pois não é a direção que Deus nos deu, mas é válido aqui falar sobre obra de Deus, né? É válido aqui falar, irmãos, cooperar, alcançar pessoas para o reino de Deus. É válido dizer que podemos cooperar para que a nossa família seja salva. Nós podemos aqui, irmãos, né, de alguma maneira ser útil na vida de alguém, estendendo as mãos, podendo incentivar, podendo encorajar, podendo então, de alguma forma, né, estar, irmãos, fazendo aquilo que fomos chamados para fazer, sempre no coração, né, com o segredo aqui no coração, que é Deus que dá o crescimento, né? Embora a gente coopera, embora a gente planta, ou a gente vai estar regando, é Deus que vai dar o crescimento, é Deus que vai dar a vitória, é Deus que vai fazer a obra completa. Mas é importante, irmãos, é importante entender que nós também podemos ser útil nas mãos do Senhor. Amém, igreja? Então, olhando para isso, eu aqui pude encontrar em 1 Timóteo, capítulo 1, o verso de número 18. O próprio Paulo falando aqui, em uma declaração dele, sobre o que vai tirar muitas pessoas da zona de conforto. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitos crentes acabam ficando acomodados porque tem uma promessa, porque tem, né, uma palavra da parte de Deus que foi revelada a ela, que foi entregue a ela. E aí muitas pessoas, o que elas têm feito? Cruzado os braços. Muitas pessoas, elas estão, né, de braço cruzado naquele, né, ego. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma palavra, Deus me revelou que eu seria isso ou aquilo. E olha só o que Paulo fala aqui, nós vamos atentar para isso. 1 Timóteo 1,18. Vamos ler, igreja? Este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Entenderam a primeira parte, irmãos? Foi entregue realmente. Mandamento é a palavra, foi entregue uma palavra, foi entregue uma direção. Eu te dou. Agora, igreja, que segundo as profecias que houve acerca de ti. Está entendendo aqui, irmãos? Teve palavra, teve profecia, teve a revelação. Agora, Paulo está dizendo assim, não fique de braço cruzado. Você tem que cooperar para que essa palavra, para que esse mandamento, para que essa revelação, ela venha se cumprir. Eu entendi, irmãos, que o Senhor, Ele quer que a gente faça a nossa parte, para que então a palavra que Ele nos deu, a palavra que Ele falou ao nosso coração, ela venha, irmãos, então se cumprir. Olha, você vai ver no meio da igreja, não falo somente igreja da graça, mas você vai ver a igreja católica, você vai ver em outras igrejas, você vai ver, né, onde tem grupos de pessoas, e onde as pessoas às vezes elas ficam acomodadas. Não, eu tenho uma revelação, foi revelado a mim isso, né, olha, foi entregue a mim essa profecia, e aí a pessoa ela acha que vai cair do céu, sendo que ela não faz nada para que aquela palavra, aquela profecia, aquela revelação venha se cumprir. Agora, a parte final, deixei de proposta, a parte final, igreja. Milites por elas. E a boa, meu Deus, apagou aqui para mim. Vai lá, milites por elas. A boa milícia. Agora a gente então entende, irmãos, que não basta a revelação, não basta ali o mandamento, que a Bíblia no início fala do mandamento, não basta, né, porque se você olhar, quantas pessoas estão cheias de revelações, mas a vida dela não muda, as coisas não acontecem, aquilo que foi dito, irmãos, nunca, né, moveu nada para ser diferente, e aí às vezes as pessoas ficam assim, mas é culpa do profeta, é culpa do pastor, é culpa de quem me revelou, que foi, né, de forma errada. Olha só, igreja, existe sim mandamentos que foram entregues, existe sim profecias que foram entregues, porém, nós não podemos ficar de braço cruzado. Nós não podemos, irmãos, ficar achando que as coisas vão acontecer se a gente não fizer nada. Aqui Paulo está falando, irmãos, milite. Você sabe o que é militar, né? É guerrear, lutar, é se esforçar. Milite por ela, se esforce por esta profecia, se esforce por este mandamento. E olha, boa milícia, uma boa guerra tem que ser travada para que ela venha se cumprir. Então a gente vê, irmãos, muitas pessoas
ficando de braços cruzados. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma palavra linda, declarada por Josué. Mas o que você fez? O que você faz para a sua casa ser salva? Aí, usando a palavra inicial, irmãos, o que você está cooperando para salvar a sua família? Qual é o papel que você está fazendo como pai, como mãe, ou até como filhos, para que a salvação chegue até aquele ente querido? Porque, irmãos, hoje em dia, muitas pessoas acabam jogando ou transferindo a responsabilidade que é dela para outras pessoas. Só para você ter ideia, olha só, acontece muito isso na igreja. Chega uma pessoa doente, uma pessoa enferma, e aí ela vem, eu vou lá levar para o pastor, para os obreiros, orar para essa pessoa ficar curada. Como que se a responsabilidade, irmãos, de curar alguém fosse do homem, do pastor, do obreiro, sendo que tantas coisas a pessoa ela não cooperou, não ajudou para ter a sua saúde, para ter ali uma vida saudável. Embora a pessoa ela esteja doente, a gente ora, a gente crê no poder da oração, mas a gente tem que acreditar, irmãos, que nós precisamos cooperar. É a mesma coisa aquela pessoa que chega com um casamento destruído, fracassado, e aí ela fala, eu vou buscar na igreja, não é nem Deus, eu vou buscar na igreja a restauração do meu casamento. Espera aí, o que você está fazendo? O que está sendo cooperado? O que está acontecendo para você restaurar o seu casamento? Como também a vida financeira. Às vezes as pessoas, irmãos, elas estão de braços cruzados, transferindo as responsabilidades para outras pessoas, sendo que a milícia, a luta, a batalha é dela. A palavra, o mandamento, a profecia foi entregue. Está em você, está em mim, Nós acreditamos nisso, mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Só para interagir, irmãos, diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, não fique aguardando, não fique de braço cruzado, porque o Paulo está, irmãos, advertendo. Isso aqui é uma advertência. Ele está dizendo assim, foi ministrado sobre a sua vida uma palavra, um mandamento, foi ministrada ali uma profecia, você recebeu essa profecia, existe a profecia, você tem promessa, mas isso não significa que você deve cruzar os seus braços e ficar aguardando como se caísse dos céus. Está entendendo, irmãos? Por que muitas pessoas não têm resultados? Por que muitas pessoas não têm aquilo que ela tem buscado? E muitas vezes a gente culpa Deus, a gente culpa a igreja, a gente culpa pessoas que não têm nada a ver com a situação que está ainda cercada aí aquela pessoa. Então o que Paulo está dizendo aqui, você tem que cooperar, você tem que fazer sua parte, você não pode ficar de braço cruzado. Amém, igreja? É isso que o Senhor está dizendo. Para guerrear, vai, guerria. Para você fazer algo, faça acerca daquela profecia, daquela palavra, daquele mandamento que foi entregue para você. Olha, faça a sua parte, porque o que foi falado, então vai acontecer. O que foi dito, vai acontecer. Agora, diga para você, eu não posso ficar transferindo as responsabilidades que são minhas para outras pessoas. Fulano vai me ajudar. Se ajude você primeiro. É o que Paulo está dizendo, irmãos. A milícia aqui, milites por ela. Você tem uma palavra? Lute por ela. Você tem uma promessa? Foi dada a você uma profecia na palavra? Então lute por ela. Batalhe por ela. Se esforce com a promessa que está no seu coração, para que então a palavra do Senhor venha se cumprir. Ficou claro até aqui, irmãos? Somos cooperadores de Deus, amém? Marido, esposa, filhos, tem os seus papéis diferentes, mas nós temos que entender, cada um faz a sua parte para cooperar. O marido para agir como marido, para cooperar, a mulher, a esposa como mulher, o filho como filho, tudo, irmãos, seguindo a palavra de Deus, cooperando com Deus, para que as coisas então venham a acontecer da maneira que deve acontecer. Josué 1:6, eu vejo aqui a promessa, ela exige militância. E nós vamos ler aqui, Josué 1:6. Que todos nós venhamos entender, inclusive você da internet, que alcança outras pessoas, de outros ministérios também, de outras congregações, guarde isso no teu coração. Sei que essa mensagem, esses cultos têm chegado a muitas pessoas
nós precisamos ser cooperadores de Deus. Faça a sua parte. Não fique esperando uma profecia, não fique esperando uma promessa, não fique esperando algo acontecer, sendo que você não faça nada. Faça a sua parte. Olha aí, igreja, o que Deus fala aí para Josué especialmente, e hoje para mim e para você? Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais e lhes daria. O que você vê aí nessa leitura aqui? Embora esteja a palavra esforça no início, mas a mensagem principal do versículo é o que, igreja? É que ele tem uma promessa. Ó, a terra que te jurei, você vai herdar, você vai possuir. Então veja, irmãos, que Josué tinha uma promessa, ele tinha uma palavra, e Deus está falando o que para ele? Esforça-te. Vamos usar aquela palavra inicial? Coopera comigo, Josué. Coopera comigo, ó. Você cooperando comigo, a promessa vai se cumprir. Irmãos, tem gente que não ajuda, não ajuda nem a promessa se cumprir na vida dela. Veja aqui, ó, esforce-te, tem que ter ânimo, para que, então tu farás esse povo herdar, você vai herdar, eles vão herdar, mas precisa esforço, precisa ânimo. E é o que a gente precisa entender, irmãos, a promessa exige militância. A promessa não significa acomodação. Eu tenho uma promessa, eu estou acomodado, eu estou tranquilo, eu sei que essa promessa vai se cumprir. Tem até uma música que uma hora ou outra o pessoal canta, irmãos, e eu vejo até diferente a letra, o sentido, né? A letra diz assim: não morrerei enquanto a promessa não... E quantas pessoas estão morrendo sem o cumprimento da promessa? Tem muitas pessoas que estão batendo as botas, estão morrendo, e a promessa não está se cumprindo. Mas ela está dizendo, ela está cantando, ela está louvando: eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. E muitas pessoas estão morrendo. Então entenda que a promessa não é significado de comodismo, de acomodação. Eu estou tranquilo, olha, a promessa vai se cumprir, eu estou em paz, olha, a promessa vai se cumprir. Irmãos, se não tiver esforço, se não tiver ânimo, se não tiver militância aí, não se cumpre. Tem que ter esforço. Você vai ver, irmãos, o quanto Josué e Caleb se esforçaram para herdar, para entrar, para chegar. Não foi fácil. Tiveram que, fazer a parte dele. Tiveram que cooperar. Porque os outros que não cooperaram, não entraram. Não se cumpriu. Amém? Neemias 4,14. Também vejo aqui uma outra referência em cima do que nós estamos dizendo. Você pode repetir isso comigo, irmãos? Principalmente guardar no coração. Diga: promessa não significa acomodação. Porque tem gente que fala assim: eu tenho uma promessa, agora eu estou tranquilo, estou acomodado, estou em paz, porque passa o céu, passa a terra, a promessa vai se cumprir. Não é promessa não, é a palavra de Deus. Você vê que às vezes, quantas pessoas elas mudam ali, irmãos, a palavra, não está falando promessa, está falando a palavra de Deus. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus, as minhas palavras não passará. Então olha aí, ó, Neemias 4,14. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, aos restos do povo: não os temais, lembrai-vos de quem? Repete: lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. O que a Bíblia aqui está nos mostrando? Lembre-se de Deus, do Senhor. A Bíblia está falando aqui, peleje pelos seus irmãos, lute pelos seus filhos, luta aí pela mulher, luta aí pelo marido, luta aí pelo pai, pela mãe, mas lembre-se de Deus. A promessa de Deus sobre a família precisa ser sustentada, irmãos, por nossa perseverança. Olha só, a promessa foi dada, a gente vai fazer a nossa parte, se esforçando, como diz dali, como a Bíblia está falando, lembra do Senhor, busca ao Senhor, e aí, irmãos, o que Ele vai fazer? Com que a gente então fique com aquela palavra, aquela promessa firmada no coração. Onde muitas pessoas elas não estão conseguindo deixar a palavra firmada no seu coração. Mateus 17, 21. Abra aí rapidinho, ou olha na tela comigo aí que nós vamos até ganhar tempo. Mateus 17, 21. Como militarmos pela família? Como lutar pela família?
Daí a resposta, ó. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, como, irmãos, travar uma luta espiritual pela família? Porque muitas vezes por trás de problemas familiares existe o quê? Atuações malignas, atuações demoníacas. E ó, a Bíblia está dizendo que nós devemos lutar, irmãos, com oração e jejum. Né? Inclusive, olha, você que ainda não entrou no jejum, entre, faça como você pode propor no seu coração. O jejum pela família, o jejum pela nação, o jejum pela sua vida. Faça um jejum, olha o que a Bíblia está dizendo. Irmãos, tem demônio que ele tem ali a resistência, ele tenta resistir, mas quando a pessoa ora e ela jejua, ela se consagra, ela se posiciona sobre a palavra, não tem demônio que permaneça. Então se expulsa demônio orando e jejuando. Primeira milícia, a luta pela família, a gente vence orando e jejuando. A nossa família, ela precisa, irmãos, de cobertura espiritual constantemente. Nós precisamos orar e se consagrar pela família. Uma hora ou outra eu sempre comento aqui, nós precisamos jejuar para nós. Você pode fazer um jejum pessoal para você, e você pode também ter um hábito, né, de fazer um jejum pela sua família, né, orando por eles, apresentando a vida deles. Também é muito importante isso no dia a dia. Hebreus 10, 36. Vamos ver aqui o segundo exemplo aí de como militar, como lutar pela família. Lutamos pela família como? Porque necessitais de paciência. Essa tradução fala paciência, mas tem uma que fala perseverança. Necessitais de perseveranças, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar o quê? O que, igreja? A promessa, né? Então, como lutar? Lutar em perseverança e fé. Irmão, se não perseverar, não vai. O que é perseverar? Insistir. Quando você olha aqui, não mudou nada. Nada está diferente. A atitude, o gesto, o posicionamento da mulher está igual, do marido está igual, do filho está igual. Mas eu vou continuar perseverando. Eu vou continuar orando, eu vou continuar na fé. Porque isso é lutar, irmãos. Quantas pessoas que elas desanimam fácil, desistem fácil, né? Não estou vendo mudança, não estou vendo algo diferente na vida do fulano, do ciclano, do filho, do marido, da esposa. O posicionamento continua o mesmo. Jesus disse: aqueles que perseverarem até o fim será salvo, será abençoado. E aqui a gente vê que aquele que perseverar, irmãos, aquele que então, depois de cumprir a palavra, a vontade de Deus, esta pessoa então ela vai alcançar a promessa. Tem que ter perseverança. Encontrou aí a tradução que fala perseverança? Pode pôr. Olha o que diz aí: aquele que perseverar, aquele que estiver, irmãos, insistindo. Vamos ler juntos na tela? Com efeito, tendes necessidade de quê? De perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, você que está pensando em parar, não, vou desistir disso, não vou insistir, cansei, não aguento mais. Olha o que o Senhor está dizendo: persevere, faça a vontade de Deus e a promessa ela vai se cumprir. Amém? Vamos ver outros exemplos aqui para a gente já terminar. Efésios 5, o verso 25. Lutamos com atitudes de amor e obediência. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo, e se entregou por ela. Então veja aqui uma ordem, uma ordenância para os maridos: amai as vossas mulheres. Não é somente no dizer, no expressar, né? Isso vai muito mais do que dizer eu te amo. A gente precisa verdadeiramente, com atitudes, declarar esse amor. Aí no verso 22 também, né, fala para as mulheres: mulheres, esposas, vós mulheres, fazei o que, igreja? Sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Sujeitai-vos. É algo que algumas mulheres ainda têm dificuldade, algumas mulheres ainda não conseguem sujeitar. Não é estar, irmãos, debaixo do controle do marido, entendo, né? Tem gente que também confunde as coisas. O marido agora tem que controlar a minha vida. Não é assim.
Porém, sujeitar-vos é estar de acordo, né? Principalmente com os princípios, com aquilo que Deus tem colocado, ideias, planos, tem que estar de acordo, né? E a mulher sujeitar o vosso marido, né? É o que a Bíblia fala aí também. Aí lá no capítulo 6 tem para os filhos também. Capítulo 6, o verso 1 e 2. O que os filhos devem fazer? Vamos ler juntos? Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então veja que fala de obediência e fala também de honrar pai e mãe. Então todos os filhos, não importa a idade que você tenha, você ainda tem um pai e uma mãe em vida, então respeite, honre, obedeça, mandamento como promessa. Muitas pessoas depois que alcançam uma certa idade, elas, agora eu tenho vida própria, não quero nem saber do pai e da mãe. O que vai acontecer com essas pessoas? Não é jogando praga não, mas a Bíblia diz que os dias dessas pessoas serão encurtados. A pessoa que não honra pai e mãe, que não obedece pai e mãe, irmãos, os dias vão se abreviar, vai ser curto. Coisa que era para viver mais tempo, mas por estar desobedecendo, por estar desonrando pai e mãe, os dias vão se abreviar, vai se encurtar. Então, atitudes de amor e obediência, tanto marido, esposa e filhos, nós temos que cooperar. A cooperação familiar acontece quando cada um cumpre o seu papel, a sua função. São coisas que a gente já sabe, são coisas que estão, irmãos, no dia a dia. A gente vai aprendendo na convivência do dia a dia, e isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Vamos pegar aqui outros exemplos. Gênesis 18, 23. Olha só, Abraão, o que ele fez? Gênesis 18, 23. E chegando-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se você pegar aqui a história, o contexto, aí você vai ver, irmãos, Abraão, ele lutou pela sua casa em oração. Em oração ele fez com que o poder de Deus se manifestasse ali, fazendo um grande feito. E é o que a gente também tem que crer, que a nossa oração vai ter um grande impacto na nossa família, em nome de Jesus. Josué 24:15, embora já é bem conhecido, vamos passar por essa leitura. Josué 24:15, a dedicação, a declaração. Josué disse, a parte final: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué decidiu. Veja que Abraão lutou, Josué decidiu, e agora Neemias 4:14. O que Neemias fez? O Neemias, ele armou o povo para a luta, irmãos, para a batalha. Ele preparou. Será que nós estamos preparando os nossos familiares para as lutas? Só eu estou preparado? Não, você também deve preparar seus filhos. Você deve preparar o marido, a esposa. Coopera com eles, ajuda também no processo aí, para que a gente chegue aonde Deus quer que a gente chegue. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, aos retos do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. É Neemias esse aqui? Neemias? Isso, Neemias 4:14, pelejai-vos pelos vossos irmãos, os vossos filhos, vossas mulheres e as vossas casas. Então é o que o Senhor quer que a gente faça, Esteja então lutando por eles. Amém, igreja? Isso aqui é um resumo do que a gente pode estar, então, sobre o pontapé inicial, Cooperadores de Deus. Veja que todos os exemplos citados aqui foram de pessoas que cooperaram. Volto a dizer, irmãos, Deus não precisa de nós, da nossa ajuda, mas Ele colocou essa função. Eu e você, nós temos essa função de quê? Cooperar com Deus, e a gente tem que aceitar agora, já foi nos dado, essa missão, e que a gente possa, levantar a cabeça e ter, irmãos, o coração voltado para Deus. Senhor, eis-me aqui, conta comigo, para cooperar, salvar minha família, para cooperar ali, ajudar os filhos, ajudar as pessoas a encontrar o Senhor, porque, irmãos, veja que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus que deu
o crescimento. Deus poderia fazer tudo? Poderia, Ele é Deus. Mas veja só, para cumprir então que somos cooperadores, Ele deixa Paulo plantar, Ele deixa Apolo regar, e é Ele que dá o crescimento. Amém? Vamos orar? Fique em pé, vamos falar com Deus nesta hora. Diga mais uma vez comigo, irmãos, somos cooperadores de Deus. Amém. Deus abençoe você da internet, fique na paz. Glória a Deus.